E elas tinham as roupas perfeitas, a botona alta, o chapéuzinho, tudo. E aí fiz o concurso e ganhei, claro. Fui pra Paquita por um dia. Olha! E aí deu super certo. Que E aí ela legal. me chamou pra fazer audição, pra eu entrar no grupo e tal. Aí fiz a audição, fiz algumas. A gente fazia animação de festa. Então cheguei. Assim, não tinha nem. Eu não tinha nem 10. Eu tinha 10 anos? Talvez não. Ali, uns legal. 9, muito criança. Acompanhada pela mãe, então, sonho infantil. É, exatamente. A tua mãe Legal, sempre te apoiado. apoiou em tudo? A minha mãe sempre apoiou. Ela não era a pessoa que acompanhava, mas ela sempre apoiou, porque ela também foi bailarina, fazia o balé dela e tudo mais. Trabalhou vem no de Teatro família de Amazonas. Ó, passa. família artista. Meu pai também tocava, era uma coisa assim, bem, então, meio do caminho. Uma família Eu fiz artista. até audição pra Tainá. Olha a minha cara. Tainá, Eu fiz a o audição filme da da Tainá. Aham. Você tem noção? Eu olhei, eu cheguei lá, Ela eu falei... acreditava. Ué! Ela Eu falei, acreditava. amor, é uma audição do filme, o quê? Eu vou estrelar o filme na Garota do Amazonas e tal, bichinho. A bichinha sem condição. Mas não passei, claro, né? Perfil, Mas acho, né, eu amor, estava lá assim. tentando sempre que Acontecer. possível. Sempre que possível. E dentro da dança lá em Manaus, é diferente a cena do que aqui de São Paulo? Porque a cena de São Paulo é uma cena fechada. Eu já fui em algumas edições mesmo de balé. As bailarinas são um pouco metidas, assim, né? Elas, não sei se pela profissão mais elitizada, É a né? O balé postura. é a Talvez, postura. talvez a postura, É, né? Talvez. Assim, o que a Isso sofreu a diferença é que diferença? aqui tem muito mais opção, né? Lá a gente tinha, na época que eu era de um grupo, só tinham 2 grupos fortes na cidade. Era o nosso e o outro. Era o nosso, que era Cia Ritmos de Dança, e um outro grupo. Então, eram esses grupos. Ou você ia para um ou para o outro. Aí depois surgiu um terceiro grupo, a partir de uma escola normal, que aí tinha as aulas de dança. Então, surgiu esse outro grupo. Maiara. E chegando aqui, a gente descobre outros milhões de estilos de dança. Chegou. Lá em Manaus era street dance. Quero mais ponto. o bafo, assim, né? Aí chega aqui, a gente descobre que tem o pop, que tem o lock, que tem o breaking, que tem não sei o quê. Então a gente percebe uma cartela gigantesca de opções pra gente aprender, pra desenvolver. E as oportunidades também, como eu falei, de audição. Trabalhar com cantor, vai fazer um filme, vai fazer um comercial. Eu fiz comercial, foi super legal. Então aí... começou a entrar. E aí começou a trabalhar, começou a surgir oportunidade. E aí, mamãe, olha, vamos ficar E e a tua mãe tal. falou o quê? E a minha mãe falou, olha, quando foi a vez dela, minha mãe era da dança, mas era da ginástica artística. Quando foi a vez dela, ela quis ficar e meu avô não deixou. Meu avô era bem Rígido. ou outros direito tempos, ou medicina, tanto que é um tio advogado e o outro médico. Minha mãe que foi por um outro caminho. E aí ela falou, eu vou deixar porque na minha vez o meu pai não Não deixou. deu essa oportunidade. Nossa. E aí... Quebrando Tudo começou. ciclos, né? Que eu acho importantíssimo. Exatamente. Evoluiu a mente dela, porque ela percebeu que também foi algo que faltou pra evolução dela, que ela não teve do apoio dos pais. Importantíssimo isso, porque Exatamente. ela quebrou esse ciclo dentro de você. E eu quero. E falando de carreira de dança, eu soube que a senhora passou na audição pra Kelly Key, Vanessa Camargo. Conta pra gente. Mana, como assim, bailarina da Kelly Key, querida? Quem dançou com a Vanessa foi minha irmã. Ah, não foi você? Não, foi minha irmã. Avisa o chat GPT, então. Vou avisar. Chat, foi. did wrong. Mas pra Kelly, eu passei. Na verdade, eu fiz audição pro Ramada. Na época, o Cassino era o auge. E tinha um outro projeto de música eletrônica em inglês, que era o Ramada. Say clap your hands, lá, 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 clap your hands. E aí surgiu a audição do Ramada e da Kelly Key. Aham. Eu não me inscrevi pra Kelly Key. Eu queria o Ramada. Você foi fazer lá pra Minha pra audição. amiga se inscreveu, só que a minha amiga é do Rio Grande do Sul falou: tenho medo de andar no Rio de Janeiro, vamos comigo, o negócio é longe. Eu fui com ela, fui de calça jeans. Eu falei: não vou fazer audição porque eu tava focada no outro projeto. Chegou lá, conhecia todo mundo. Não, você tem que fazer. A última vaga ficou entre eu e minha amiga. Ai, que injustiça, bicho. Se eu fosse sua amiga, eu te dava um tiro. Tô brincando. Ficou entre eu e minha amiga. Só que eu era muito magrinha. Minha amiga já era meio Mais encorpada. peitão, mais encorpada. Competiria e com tal. Kelly Key. Exatamente. Não E ia na dar época foi a certo. Marlene Matos que fez a audição. Conta como é que foi essa audição, Ai, Lorena. Marlene, meu amor. Foi babado. Aí você foi... com cara de Xuxa, pronto. Não, ela me chamava, ela dizia, eu gostei da lombriga. Ela me chamava de lombriga, gostei dessa lombriga. Ela Você acredita? falou, mas Porque eu era como muito magricela, gente. Eu era muito magricela, de verdade. E eu dançava e me requebrava toda. E ela gostava, eu gostei da lombriga. E ficou entre eu e minha amiga. E ela escolheu a lombriga, que era eu. Mas esse teste, como é que foi? Foi várias etapas ou aconteceu numa Foi etapa várias etapas no mesmo dia. Tá. Então, primeiro,
o coreógrafo passava uma sequência, a gente ia dançando e ali mesmo ela ia tocando no ombro e tchau, obrigada, tchau, obrigada, tchau, obrigada. Ela que escolhia. Ela que escolhia. Passado, Marlene, meu ela que amor. escolhia. O artista crescia na época porque Marlene tinha visão do momento, né? E foi uma troca de bailarinos, porque pra Marlene, a Kelly estava com muita intimidade com os bailarinos. Ela queria que fossem pessoas novas para não ter intimidade. A Marlene é outro tipo de Tem pensamento. isso, então. E foi um bailarino antigo da Kelly e ela dispensou. Foi um negócio chatão. Não sei nem se é quanto. Foi um negócio Passado, chatão. menina, que legal. Kelly ficou arrasada. Mas a Marlene era assim, isso conta também no relato da Produtora, Xuxa. gente. Produtora. Mas isso e o artista no já chega documentário onde da chega com um bom Xuxa. produtor. No comentário da Xuxa, a Xuxa teve isso. A Xuxa também era bem próxima às Paquitas. E depois, quando ela percebeu que era muito, tava Era muito demais. além, Ela separa. ela separa E mesmo. como foi dançar Baba Baby Baba? Quero saber, Era muito querida. legal. Curto, Eu não fiquei era? muito feliz porque eu comecei a trabalhar mesmo com aquilo. Tinha muito show. E foi muito legal trabalhar porque era uma artista super conhecida. A gente fazia muito show, a gente fazia programa de TV, vim muito pra São Paulo. Passou algum perrengue Fiz. com Kelly Key? Conta pra gente. Não, Artístico. acho Tipo que assim, não. Eu de- passei mal uma vez, em um dos shows, em uma estrada só, mas assim. Mas lembro ela de- pegava a estrada junto com vocês? Ou ela tinha um carro? Porque a gente viajava muito de ônibus, um ônibus fretado, aí Sim. ela ia lá na frente e tal, tirei É aquela separação que a própria Mariana já fez, né? Tipo, já falou, não quero contatos com a minha artista. Acaba que fica um pouquinho, não tem como, a gente viaja muito e tudo. Treina, né? Mas não lembro de ter passado perrengue assim, acho De algum que não. contratante, sei lá. Acho que não- E vocês ficavam trancadas, que nem as Paquitas, que a Marlene era. Agora o novo Marlene documentário, trancava, entendeu? Kelly Key, a Marlene. Não, mas ela não viajava com a gente, não. Ela aparecia uma vez ou outra em algum programa de TV, um programa de TV ou outro que ela aparecia. Ela ia lá. Nossa, eu não sabia que a Marlene Matos era Ela foi empresária foi da empresária Por da Kelly detrás por um de- tempo. Mas a Kelly que também foi um surto, né? E a Kelly foi na época que ela focou nas crianças. Então veio a Marlene, que já trabalhava com a Xuxa. Tchananã, tchananã. Acho que eu trabalhei com ela durante uns 3 álbuns, assim. Ela lançou uns Caramba. 3 álbuns. Bastante. Bastante. Ganhou um aqué babadeiro com Kelly Key? Na época era bem pago. Tá. Era bem pago, assim. E aí, entre uma coisa e outra, aí começou a surgir a história de cantor. Então eu ainda fazia um show com a Kelly Key e fazia um showzinho aqui. Fazia a Kelly Key, Então, dali do balé, que é a dança, a primeira projeção artística sua, quando a música entra de você se ver cantora, como é que foi isso? Como é que foi essa virada? Porque assim, pode ser que de repente sempre andou junto na mente, mas em que Sim. momento você conseguiu, tipo, falar assim, não, agora eu posso investir em mim mesma e acreditar que você poderia fazer igual a Kelly Key, igual os outros artistas que a gente tinha no momento? Em Manaus ainda, eu cantava, mas eu cantava escondido. Eu tinha muita vergonha. E aí, eu chamei uma vez meu primo. Eu falei,